Olá, no programa de hoje, um retrato crítico da democracia no governo Lula. Uma obra com contribuições de 55 pesquisadores de universidades nacionais e estrangeiras analisa fatos, contextos e apostas do executivo que deram o tom da cena brasileira após as eleições de 2022. As dinâmicas na relação entre os poderes, os avanços e entraves em políticas públicas, as percepções da sociedade e da imprensa. Eu converso com os cientistas políticos Fábio Kesch, pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, e Marjorie Marona, professora da Unirio. Eles são organizadores do livro Governo Lula 3, Reconstrução Democrática e Impasses Políticos, em lançamento pela Editora Autêntica. Bem-vindos, Fábio, Marjorie, uma alegria para nós recebê-los pela primeira vez em dupla, né? Vocês que já estiveram outras vezes conosco. Obrigado, o prazer é nosso. Obrigada. Marjorie, vamos começar com você. A lista de autores que colaboraram com a obra impressiona pela quantidade e pela expertise. Vários deles também já estiveram conosco aqui no mundo político. E não é a primeira vez que esse time tão qualificado se reúne, né, para dar conta da complexa cena política brasileira. É verdade. Fábio e eu já estivemos numa oportunidade anterior conversando com essa turma toda naquela ocasião para a gente tentar entender o contexto brasileiro logo após a eleição de Bolsonaro, né? Então a gente reuniu aí um conjunto de colegas da economia, das ciências sociais, na sociologia, ciência política, antropologia, tem gente da comunicação, tem gente do direito, né? Chamamos todos aí para conversar com a gente, tentar entender, e aí agora nesse momento, né, de transformação, né, de retomada aí da cena democrática no Brasil, a gente resolveu reunir todo mundo de novo e pensar a situação atual das mais diversas perspectivas, pontos de vista e metodologias, e o resultado está aí para gente. Bem diverso, né? 35 capítulos, não é isso? 35. E 55 colaboradores, são 55 pesquisadores pensando esse governo Lula, fazendo um balanço desses 2 anos do governo Lula. Fábio, o governo Lula 3 é empossado, né, em um contexto turbulento de país dividido após uma disputa eleitoral acirrada, com ameaças à democracia que se materializaram nos ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023. O quanto que isso foi um complicador para uma gestão que prometia mudanças profundas em relação à anterior e precisava, primeiro, né, se afirmar? Olha, o governo Lula 3, isso vários autores comentam, encontrou uma situação muito diferente do que foi encontrada no governo Lula 1 e 2, né? É uma situação muito mais difícil, tanto do ponto de vista da democracia, quanto do ponto de vista das instituições, da capacidade do Estado. Então, é um governo que, de partida, já encontra muitas dificuldades, né? Então, tem um trabalho não só de sinalizar para o futuro, mas de reconstruir condições mínimas para o Estado poder funcionar. Então, vários colaboradores, vários colegas nossos estão pensando dentro dessa perspectiva, né, de ter um aspecto de reconstrução da democracia, mas também retomada da capacidade do Estado de fazer políticas públicas e de discutir com a sociedade. É um governo muito desafiador. Acho que essa é uma característica desse momento político brasileiro. Em relação especificamente ao judiciário, que é um tema, né, Marjorie, que você acompanha com profundidade, o judiciário que é tantas vezes criticado na opinião pública brasileira, você considera a atuação dele determinante para evitar uma nova ruptura democrática naquele momento ali de transição, nos meses que se seguiram a eleição de outubro de 2022? Acho que o Supremo Tribunal Federal assumiu um papel importante, né, nesse processo de reconstrução da democracia e vem assumindo, né, um papel bastante central nisso, né? Tem um capítulo do livro dedicado a isso, junto com o meu coautor, com o Sándor Torok, em que a gente chama atenção para isso, mas mais do que isso mostra também como o próprio governo Lula foi sensível, né, no sentido de perceber a importância de mobilizar o Supremo Tribunal Federal, aproximar o Supremo Tribunal Federal, né, dessa força, dessa frente ampla pró
democracia, né? E tem mobilizado de forma estratégica um apoio junto ao Supremo Tribunal Federal, não só para avançar nesse processo de reconstrução, mas também para garantir governabilidade. Muitas vezes o governo Lula tem atuado junto ao Supremo Tribunal Federal, fez isso com as escolhas aí dos 2 ministros que até esse momento teve a oportunidade de avançar, né? Tanto Flávio Dino quanto, no caso do Zanin, né? Chamando o Supremo Tribunal Federal mais para próximo da agenda do governo e buscando junto ao Supremo uma negociação que ficou bastante mais dificultada com o Congresso, né? Para poder avançar com as suas agendas. Agora, esse papel do Supremo, ele também desperta, né, em outra ponta, uma avalanche de críticas de setores da sociedade que se sentem prejudicados ou, digamos assim, que não gostam, né, da atuação do tribunal, seja em temas de costumes ou mesmo na esfera política, porque prejudicam um determinado grupo. Em tempos de sociedade polarizada, não está fácil para nenhuma corte constitucional, né? E a politização das cortes constitucionais, sem dúvida, traz um risco extra, né? Então, o Supremo está navegando aí de forma, vamos dizer, tende a navegar, né, de uma forma bastante... Com muito cuidado, né? Porque, de fato, ele está aí exposto e nesse ambiente polarizado ainda mais exposto, né, a essas críticas de excessiva politização. O ideal é que uma corte como essa não precisasse assumir esse protagonismo, né? Mas frente ao cenário que se construiu, eles foram muito importantes para manter a democracia brasileira. Fábio, considerado o contexto geral de políticas públicas no país, qual foi o legado do governo Bolsonaro e como que ele ainda impacta o contexto que a gente está vivendo? Olha, o legado do governo Bolsonaro em relação às políticas públicas foi de desmonte, né? Houve um desmonte das políticas públicas, houve um desmonte do Estado. Um bom exemplo é a área de saúde, né? O Brasil sempre foi referência no SUS, né? A vacinação. O Bolsonaro conseguiu fazer com que a gente desse um passo atrás em relação a isso. Então, esse é o desafio do governo Lula em vários aspectos, porque tem que retomar, né? O governo Lula retomou vários programas, etc., mas tem que também reconstruir, né, a capacidade do Estado em atuar e achar novas saídas. É o que também vários autores dos capítulos sobre políticas públicas apontam. Não basta só repetir o que já tem, né? Mas o desafio é tentar avançar mesmo com um legado deixado pelo governo anterior que dificulta essa movimentação. É um cenário muito desafiador. Tem muitos entraves no caminho. Tem vários entraves no caminho, né? O governo tem assumido essa estratégia de reconstrução, né, ancorada aí na reedição de políticas públicas que foram bem-sucedidas, então, mais médicos, Bolsa Família, né, valorização real do salário mínimo. Os autores na obra chamam a atenção para o fato de que isso era fundamental, né, de que era fundamental reconstituir uma base mínima de proteção ali, mas o contexto é muito desafiador, né? Então, ainda que não haja um esgotamento da política em si, é preciso muita criatividade por parte do governo para recolocar em marcha num contexto muito mais desafiador, tanto do ponto de vista da institucionalidade, quanto do orçamento e até da relação com a opinião pública. E há áreas específicas com maiores entraves, Major Rick, que chamam a atenção? Talvez, sei lá, meio ambiente, por exemplo, né, pela resistência que a legislação do setor sempre provoca, né, quando é discutida no Congresso. Sabe que no caso do meio ambiente é até interessante, porque o governo tem assumido uma estratégia diante, né, dessa dificuldade de avançar com essa pauta no Congresso que é mais conservador, né, que é mais hostil, né? O governo tem assumido uma estratégia muitas vezes de lançar mão de atos administrativos, de decretos para tentar contornar, né? Então, o governo tem tentado também manejar com estratégias multivariadas, com essa de aproximação do Supremo em alguns casos para a pauta de costumes, para a pauta de meio ambiente, uma mobilização desses atos administrativos. São várias as estratégias do governo aí para tentar avançar a sua agenda nesse cenário, que é um cenário bastante desafiador, né? A popularidade do governo reflete todas essas dificuldades, né? Fábio, em pesquisas de avaliação da gestão, né, os índices vêm, de fato, né, mostrando ainda um quadro de sociedade polarizada, o governo tendo dificuldade de romper um teto ali de aprovação. A reedição de políticas públicas que fizeram sucesso, né, nos governos
Lula 1 e 2, será que elas já não têm mais o mesmo efeito em termos de aprovação popular? Olha, eu queria destacar duas coisas dessa sua pergunta que é muito interessante. A primeira é que esse fenômeno de o presidente ter uma popularidade menor do que tinha nos governos anteriores não está acontecendo somente no Brasil. Esse também tem um capítulo muito interessante no livro que discute isso. É um fenômeno que acontece na América Latina inteira. Vários presidentes estão com índices de popularidades mais baixos do que se costumava. Né? Esse é um ponto. Segundo, vários presidentes estão tendo dificuldade, inclusive, de ou se reeleger ou de fazer seu sucessor. Né? Há uma mudança do que a gente observava normalmente nas democracias. É um fenômeno que não é exclusivo do Brasil. E eu acho que o desafio do governo Lula, você falou bem, passa por aí também. Quando as políticas públicas elas têm uma sensação, o eleitor, né, o cidadão, de que aquilo já está dado. Um certo déjà vu. É isso, já está dado e aquilo já é incorporado como um direito. Né? Então, a demanda é por mais. Então, o governo tem esse desafio, vários autores estão destacando isso, que várias políticas públicas foram retomadas, mas isso não basta. É preciso avançar, porque, obviamente, o Brasil tem ainda muitas necessidades e o governo tem que apresentar propostas para esses desafios. Um dos elementos, né, que influencia diretamente na imagem do governo é a comunicação. E aí, Marjorie, né, esse setor do governo vinha sendo muito criticado, né? E Lula fez mudanças no início desse ano, dando mais poderes ao publicitário Sidônio Palmeira. Já há diferenças notáveis nessa seara de lá para cá? Eu acho que o governo vem avançando, né? Os autores que tratam dessa parte de comunicação no livro têm um consenso em torno da ideia de que o governo tem comunicado pouco, precisa comunicar mais, né? De que o governo tem comunicado tarde e só reativamente e de uma forma nem tanto ineficaz. Isso se relaciona com a pergunta anterior, né? Quer dizer, mesmo diante de conquistas expressivas, parece que essas ações elas não são percebidas pela população, né? Então, eu acho que essa mudança que o governo tenta no campo da comunicação já é uma resposta um pouco, né, à percepção desse diagnóstico, que é um diagnóstico que está no livro, né? Agora, tem muitas propostas também que os autores desse campo trazem, né? No sentido de que é preciso, principalmente nas redes sociais, disputar, né, com a extrema-direita organizada. São espaços diferentes, né, de esfera pública em que boa parte da esquerda talvez não esteja muito acostumada, né, a lidar com isso. Mas também, uma coisa que eu outro dia estava conversando com a Marjorie, inclusive, é que há um certo limite ético para governo, né? É muito mais difícil nesse sentido. Você está competindo muitas vezes com a mentira, com a fake news, né? com acusações levianas, sem prova, e você, como governo, não pode responder. Então, tem uma certa dificuldade, é uma luta um pouco desigual. Enquanto um pode chutar a canela, né? O outro tem que manter uma certa postura. É um desafio, comunicação é um desafio para todos os governos, mas nesse em especial, especialmente numa fase de fake news, o uso de acusações, de mentiras. Esse talvez seja um dos maiores desafios do governo Lula 3. Mas Fernando Haddad, né, um ministro emblemático do governo, vem sendo colocado aí muito em foco na opinião pública, né, pelas medidas que anuncia, enfim, sofre também muitas críticas da oposição. Como é que vocês leem, né, a atuação dele até aqui, tendo que dar sinalizações ao mercado, ao mesmo tempo, né, garantir que o governo cumpra com seus objetivos sociais, né? O homem da comunicação aqui é você. Não, mas eu tô Pois não direcionei dessa vez, mas vamos lá. Aconteceu recentemente, né? Eu não sei quando o programa vai ao ar, mas aconteceu recentemente, ontem. Um caso claro, né? O Haddad no Congresso respondendo a perguntas quando 2 deputados com dados falseados, sem compromisso com a verdade, etc., fazem provocações e saem mostrando completo desinteresse em ouvir a resposta. A lógica do corte para a rede social. É evidente isso, é feito, eles não estão interessados na resposta, é para levar... Então, é esse tipo de desafio que o governo tem, porque realmente a questão hoje, você tem dado, né, na economia, tem números muito positivos.
PIB crescendo, desemprego caindo, pobreza diminuindo, são indicadores muito positivos. Mas você fazer com que isso chegue ao cidadão, ele perceba a importância disso, que isso é fruto de um esforço, não é uma tarefa fácil, e o governo, vários autores, talvez tenha patinado, aí, perdeu um tempo que talvez com novas iniciativas possa tentar recuperar. Mas não é uma luta igual, acho que é uma imagem importante, é uma luta de boxe desigual. Deixa eu fazer uma propaganda do livro nesse sentido, né? Porque os autores, na verdade, né, especialmente no capítulo da Marisa von Bülow, né, e coautores, aposta na ideia de que, evidentemente, o governo não pode e nem deve usar fake news, né? Mas que, mesmo assim, a comunicação pode ser mais eficaz, né? Que é preciso disputar corações e mentes aí com uma linguagem mais emocional, mais acessível, né? Trazendo aí ou constituindo uma rede de porta-vozes diversos, populares, né? Quer dizer, existe aí caminho, né? Existe caminho e os nossos experts aí estão apontando diversos caminhos nesse contexto de conversa. Mesmo com avanços na agenda econômica, Marjorie, dificuldades de governabilidade, né, que o governo Lula III vem enfrentando, também suscitam um debate sobre esgotamento ou não do chamado presidencialismo de coalizão, né, que é um modelo aí consagrado no Brasil desde a década de 90, né, para a formação aí de maiorias parlamentares. O que o livro traz a respeito disso? Acho que traz um diagnóstico consensual em torno da ideia de que o presidencialismo de coalizão de fato sofreu uma deformação profunda, né? Quer dizer, que nós passamos por mudanças que são mesmo institucionais, né? Dessa dinâmica, desse modelo, né? E a partir daí tenta apontar algumas das estratégias que o próprio governo Lula tem, das quais ele tem lançado mão para superar, né? esse modelo. É interessante porque a gente chega a falar no livro de um presidencialismo de redução de danos, né? Quer dizer, está-se aí tentando, nós já falamos de algumas aqui, né? Uma negociação permanente, barganha caso a caso por parte do governo, né? O apoio estratégico do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes o uso de decretos, de atos administrativos, quer dizer, o governo tem tentado buscar estratégias que extrapolam aquele modelo mais usual do presidencialismo de coalizão, justamente diante desse diagnóstico, desse consenso, né, de que aquele modelo não está mais operando do modo como vinha operando até aqui. E tem tido alguns sucessos, né? Os nossos colegas em vários capítulos apontam alguns sucessos, né? A aprovação do novo arcabouço fiscal, e nós conversamos um pouco sobre isso, né? É um dado, né? A reforma tributária, pelo menos na primeira parte, agora a gente está num momento bastante tenso, mas é um outro sucesso, né? A gente falou aqui até da própria questão ambiental, né? E muitas vezes o governo conseguiu, através de algumas estratégias, avançar com essa agenda. Mesmo com o Centrão cada vez mais empoderado. Né? Na verdade, o fato, e vários autores dizem isso, hoje o presidente, qualquer que fosse o presidente, tem menos poder de atração para construir a maioria na base. Por quê? Porque hoje em dia o orçamento, parte significativa do orçamento, é controlada diretamente pelo Congresso. Então o presidente atrai menos. Então o governo é mais difícil. Independente fosse o Lula ou outro, teria essa dificuldade. Essa é uma outra herança, os autores falam isso, também dos governos anteriores, né? Porque houve uma transferência do poder de controle de orçamento, partes significativas do controle, para o Congresso. Isso deu uma autonomia que rompe aquele incentivo que o parlamentar tinha para apoiar o governo em troca de benefícios para os seus eleitores, etc. Então, é um novo modelo, está mais difícil. A caixa de ferramentas do presidente está mais leve do que no passado. Fábio, e a oposição? O que chama a atenção na atuação dela ao longo do primeiro biênio do governo Lula III? Olha, a oposição realmente mudou, né? A gente já teve na Nova República uma época que o jogo se dava entre uma direita moderada e uma esquerda moderada. Hoje o jogo está entre uma esquerda moderada e uma extrema direita, né? Inegavelmente a força política alternativa ao lulismo, ao petismo, é a extrema direita. Agora, nos últimos tempos, né, nos últimos dias, também eles não estão num céu de brigadeiro, né? A gente está vendo, acompanhando a acusação do Bolsonaro, que é a maior liderança da extrema-direita, está sendo julgado, pode ser preso. Então, é um momento que talvez esteja todo mundo esperando para ver o que vai acontecer.
Mas é fato que a extrema-direita ganhou muita importância nos últimos anos, substituindo uma direita moderada. Está com um espaço consolidado, digamos assim, né? Ainda que talvez não vença novamente a eleição. Não, é uma alternativa. Quer dizer, esse jogo que antes, durante muito tempo no Brasil, foi entre PT e PSDB, né? Se alternavam ali entre primeiro e segundo, aglutinavam as forças políticas. Obviamente, esse jogo morreu e a extrema-direita se consolidou como uma alternativa à centro-esquerda, né? Eles não estão no melhor momento que eles já tiveram, justamente porque a maior liderança deles está sob risco, mas inegavelmente uma força política que não deve ser desconsiderada e marca e leva junto parte significativa da sociedade. Aproveitando esse gancho do Fábio, vamos voltar para o judiciário, seu tema preferencial, Marjorie. Essa semana, de fato, né, muito marcada pelos depoimentos no STF dos réus que integram o núcleo político da trama golpista. Qual é, na sua visão, o saldo das oitivas de Jair Bolsonaro e de militares de alta patente? Na minha opinião, um saldo positivo. Eu acho que o STF teve a oportunidade de demonstrar ali, nesse momento, né, que tem conduzido todo esse processo buscando atuar, né, ancorado em muitas provas, em muitas evidências, de uma forma muito centrada, até porque, como a gente conversou antes, né, não está atuando num contexto que lhe favorece, né, está atuando sob muita pressão, no contexto de uma sociedade muito polarizada, né? O caso, evidentemente, pela sua própria natureza, é um caso de alta voltagem política, né? Então não tem como escapar disso. Né? E não tendo como escapar disso, o que eu acho é que os ministros têm conseguido avançar no sentido de conduzir esse processo todo de uma forma bastante serena e sempre muito preocupados com a visibilidade pública da legalidade, né? Da processualidade, do respeito às regras constitucionais e aos princípios constitucionais. Me parece que o saldo é bastante positivo e que o processo está avançando como deveria. Atuação do procurador Paulo Gonet, aí é com você, Fábio. O Paulo Gonet está atuando como a gente já se esperava, né? A gente já teve a oportunidade de discutir nesse programa um pouco como funciona a ideia do PGR e esse modelo onde o presidente pode indicar com uma aprovação do Senado, que foi adotado pelo Bolsonaro e agora adotado pelo presidente Lula, há incentivos para o procurador-geral, vamos dizer assim, jogar um pouco mais afinado com os princípios e valores do governo, né? Então, eu diria que a atuação dele é correta, né? Ele fez a acusação, mas eu diria que não me surpreende. Eu esperava que fosse esse desenrolar da atuação. E eu acho que ele está tendo uma atuação discreta, serena. Eu acompanhei ontem, inclusive, o depoimento do Bolsonaro. Ele foi muito sóbrio, né, nas perguntas. Eu acho que ele está desempenhando bem seu papel. E ele sabe, eu imagino, a responsabilidade que ele tem nesse processo. O papo é muito rico, mas infelizmente nosso tempo é limitado. Mas eu queria propor para a gente encerrar essa entrevista, falar um pouco de futuro, e aí os dois podem se manifestar. Com os interrogatórios concluídos, nessa fase aí do julgamento dessa trama golpista. Agora, vem um prazo aí em que a acusação e defesas podem pedir novas diligências, depois será aberta fase de alegações finais e, ao fim dela, o processo estará pronto para julgamento no STF. A especulação geral na imprensa, no meio político, é que isso ocorra ainda nesse ano de 2025. O quanto o desfecho desse julgamento pode ser simbólico para a democracia e até mesmo determinante para os rumos do país em 2026, Marjorie primeiro. Eu acho que é histórico, né? A gente está acostumado, na região de um modo geral, a trabalhar com processos negociados de transição, muitas vezes negociados de forma muito assimétrica, né? Então, eu acho que é histórico. Eu acho que a gente vai fazer se avançar do modo como está avançando, mostrar uma resiliência institucional, uma resiliência, uma capacidade de reconstrução democrática que é fundamental para os rumos, do Brasil nas próximas décadas, né? Então, eu tenho muita expectativa em relação a isso. Eu acho que do ponto de vista eleitoral não muda muito, né? Porque o Bolsonaro, independente do resultado
Já está inelegível. Já está. Então tem aí essa extrema-direita, que é uma força política de maneira inegável, vai ter uma disputa ali para quem vai ocupar esse espaço do Bolsonaro, né? Pelo outro lado, tem o presidente Lula, que, salvo aí alguma talvez questão de saúde, alguma coisa desse tipo, deve disputar a eleição. Então, acho que a expectativa agora é quem vai conseguir ocupar esse espaço deixado pelo Jair Bolsonaro. Tem alguma aposta? Eu acho que o Bolsonaro vai tentar controlar o processo, mas eu acho que ele vai perder um pouco o controle disso. Então, eu acho que ele vai tentar alguém muito próximo a ele, talvez os filhos, alguma coisa, mas não há garantia. Se ele realmente for preso, ainda mais este ano, vai ter muita água correndo debaixo dessa ponte para alguém tentando ocupar esse espaço, e também depende um pouco como é que vai estar a avaliação do governo Lula para saber quem que sai do outro lado. Fábio, Marjorie, muitíssimo obrigado por mais essa agradável conversa conosco no Mundo Político. Muito sucesso a vocês na continuidade da divulgação do livro aí, Governo Lula 3. Feliz Dia dos Namorados também, né? Estou aqui diante de um casal emblemático da ciência política brasileira, mas muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Obrigado, foi ótimo, obrigado. Obrigada, prazer sempre estar aqui com vocês. Eu conversei com os cientistas políticos Fábio Kersh, pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, e Marjorie Marona, professora da Unirio. Eles organizaram o livro Governo Lula 3, Reconstrução Democrática e Impasses Políticos, e contribuíram com 2 capítulos e o prefácio. A obra, em lançamento pela editora Autêntica, avalia em 35 capítulos escritos por acadêmicos de universidades nacionais e estrangeiras as principais marcas da atual gestão do Planalto nos primeiros 2 anos, os desafios da governabilidade e elementos que podem impactar os próximos capítulos da cena nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.